Tempo de nós, né, das gurias se arrumar, de ficar tudo direitinho para a peça de teatro, amém? E assim, o Brian vai ter que sair porque chamaram ele para ir para o aeroporto, né? E ele vai estar saindo agora na correria. E eu estou avisando a igreja que vão ficar pensando, né? Ai, que será que ele saiu correndo, né? Mas ligaram para ele agora do aeroporto, está chegando umas 2 ou 3 carretas de materiais, de coisa lá, e ele vai estar saindo agora, mas depois eu guardo a ceia para ele. Amém? Ontem, meus irmãos, foi o Dia Internacional da Mulher. Amém. Cadê as mulheres? Glória a Deus, amém? Então eu tenho aqui uma mensagem, né, que a Larinha me deu, e eu vou ler. E depois também tem uma na minha Bíblia. Amém? Mulher virtuosa, né? Glória a Deus. Provérbios. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede os de finas joias. Buscar lã e linho e de bom grado. Trabalha com as mãos, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e dá instruções da bondade. Está na sua língua. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. A mulher virtuosa que tem o Senhor, essa será louvada. Amém? Provérbios 31:10. Glória a Deus. Eu coloquei isso também no Facebook a todos. Amém? Glória a Deus. E aqui também, irmãos, eu tenho uma mensagem na minha Bíblia também, que diz assim, a respeito de ministérios femininos. Amém? Todos sabem o que é ministérios? Quando a gente fala, tu tem um ministério grande, é o chamado que tu tem. É o teu chamado que é grande. Deus te chamou para o ministério, né? Ou para pregar, ou para louvar, né? Para entregar a profecia. Os dons do Espírito Santo, esses são ministérios, amém? Então eu vou ler aqui. Ministérios femininos. O dom da profecia. Cadê o Jean? Ô Patrick, tu pode baixar aqui um pouquinho? Diz assim: a Bíblia é rica em exemplos de mulheres que tinham ministério profético. A profecia, o ministério profético. A profetisa Miriam liderou mulheres na comemoração da vitória do Senhor sobre o Egito. Êxodo 15:20 ao 21. Débora era uma profetisa que atuava como juíza. Juízes 4, do 4 ao 5. E a profetisa Uda era consultora em nome do rei. 2 Reis 22, 14 e 20. Outras mulheres do Antigo Testamento também tiveram ministérios proféticos. Isaías 8:3. No Novo Testamento encontramos Ana em Lucas 2, 36 ao 38. E as 4 filhas do evangelista Felipe, Atos 21:9. Joel profetizou que tanto os filhos quanto as filhas profetizariam quando Deus derramasse o seu Espírito sobre toda a carne. Promessa citada por Pedro na ocasião de Pentecostes, Atos 2:17. Paulo encorajou as mulheres a exercitarem o dom da profecia e as instruiu como fazê-lo nas reuniões públicas da igreja. 1 Coríntios 11:5. A natureza da profecia mudou com o derramamento do Espírito de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, comissionados por Deus, individualmente deveriam ser condenados à morte, caso deturpassem a mensagem de Deus ao povo. Deuteronômio 13, 1-5. A profecia do Novo Testamento, por outro lado, foi um dom concedido a muitos cristãos. A sua transmissão não tinha garantia de infalibilidade. Era necessário que fosse examinada, ponderada
e avaliada pela liderança da igreja. 1 Coríntios 14, 29, 1 Tessalonicenses 5, 20. No entanto, era considerado um dom valioso e necessário para a igreja. É uma área de ministério efetivo para as mulheres. Veja também o quadro de dons espirituais das mulheres na Bíblia. 1 Coríntios 12. Tópicos sobre dons espirituais. Romanos 12. Ministérios femininos. João 4. Atos 2. Efésios 2. 1 Timóteo 2. Glória a Deus. Amém? Cadê a mulherada? Amém. Glória a Deus. Viram? A Bíblia, irmã. Aí as mulheres, né? Fiéis da Bíblia, as mulheres que estavam ali com Deus, aquelas mulheres que estavam se entregando a Deus, e Deus ia ali e batizava elas com dom de profecias, dons de línguas, né? Vários dons. Para você ver que tem gente que fala assim, que lá em Coríntios, né? Lá Paulo disse que as mulheres não têm que fazer nada, têm que ficar calada. Hoje, grande número de mulheres se levantando na casa do Senhor, né? E aqui no exército de Cristo eu tenho visto isso. Amém? E também a gente quer ver esses homens também se levantarem, né? Então por isso agora também foi formado o grupo de homens. Agora nós vamos voltar com um curso de teologia, que nós demos uma paradinha. Depois a gente vai combinar, né, o dia. Mais mulheres, guerreiras. Isso é para nós que lutamos o dia a dia, né? Que estamos todos os dias aqui enfrentando, né, um leão por dia, um gigante. Amém? Que às vezes para o homem, ele pensa assim, mas tu não trabalha, tu cuida da casa, tu não faz nada. Isso não é nada para ti, eu vivo no estresse, trabalhando e correndo. Quem disse? Né? Nós fizemos tudo, a gente cuida da casa, a gente tem que cuidar das finanças, né? Para o dinheiro progredir, prosperar. A gente tem que trabalhar, a gente tem que dar o melhor de nós. Às vezes, muitas vezes, nós somos pai, mãe, tudo ao mesmo tempo. Não é assim? Então, feliz Dia das mulheres desse ministério. Para aquelas mulheres que não estão aqui. Que vão criar o dia do homem, não sei. Mas se criarem, vão ter alguma coisa para eles. A mulher é todo dia. Vocês não são nada sem nós. Nós temos que estar ali, ó, né? Sendo o alicerce da casa. Amém, mulherada? Amém. Glória a Deus. Irmãos, então, vamos trabalhar, né? Vamos agora falar da palavra de Deus. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia de Santa Ceia do Senhor, o dia do renovo da nossa aliança com Deus. Eu tinha esquecido, né? Tinha convidado o irmão Estevão para estar aqui pregando. E aí eu tinha esquecido que dia de Santa Ceia, irmãos, né? Não gosto muito de misturar, assim, trazer pregadores, né? Porque pode levar, assim, para o outro lado. E como nós aqui adotamos, né, esse modo de o dia de Santa Ceia, nós ensinar, ministrar a ceia, né, porque pode ter visitante na casa do Senhor que não seja batizado, ou que de repente, né, não pode fazer a ceia, não sabe. Então, esse dia é um dia especial. Amém? Então é um dia que a gente tem que ministrar, que a gente tem que explicar a ceia do Senhor. Não é fazer de qualquer jeito, né? A gente sabe também que as crianças, né, também não pode fazer, muito bonito assim, porque elas estão aprendendo conosco. E a gente foi numa igreja um dia visitar, e nessa igreja eles estavam dando a ceia para todo mundo, né? E as crianças também, e a Larinha muito apavorada, né? Ela olhou com os olhão assim pra minha irmã, né? E agora? O que eu faço? Coitadinha, né? E pra vocês verem que até ela já sabe, tem o ensinamento que a gente ensina aqui. E aí ela apavorada com um copinho, com pão. E agora? Mãe, o que eu faço? Eu não posso fazer. E aí, né, minha irmã disse pra ela, não faz como ceia, tu tá com fome mesmo, faz como lanche. Porque a ceia é sagrada, irmão, né?
Nós temos que fazer a ceia como Deus nos ensina, como a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que estar aptos a fazer a ceia do Senhor, amém? Então, abra as suas Bíblias em 2 Coríntios, primeiro. Segunda Coríntios 4:1. Isso, quem achou pode levantar, então, em referência à palavra do Senhor. Diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitando as coisas vergonhosas que se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus amado, Deus querido, a Tua palavra é linda, Senhor. A Tua palavra é o nosso alimento, Pai. A Tua palavra é que nos edifica, Senhor. Pai, eis-me aqui. Sou um vaso na Tua casa, eu não sou ninguém, não. Perdoa minhas falhas, perdoa os meus pecados. Perdoa a Tua igreja neste momento, Senhor. Sê conosco, Pai. Vai trabalhando no coração de cada um, Senhor. Eu te peço, Deus Todo-Poderoso. Tu és aqui o Rei, Tu és o nosso comandante, nosso general. Faz, Senhor, o milagre acontecer. Conduza-me, Senhor, a falar e explicar a Tua palavra, que todos entendam, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor. E agradeço por nós estarmos reunidos mais um dia na Tua casa. E por mais um dia, Senhor, de celebração da Santa Ceia, como ensina a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo que Tu tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Quem entendeu a palavra? Amém. 2 Coríntios 4:1. Lindo. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Deus nos diz que não podemos morrer no nosso ministério, que a cada dia que passa nós temos que buscar mais e mais a palavra de Deus, nos levantarmos na palavra do Senhor, sermos vasos usados na casa do Senhor, ser o sal da terra, a luz do mundo, como eu sempre falo, né? Ter as características de Cristo, ser exemplo. Porque como nós vamos ensinar se nós não somos exemplos, amém? E diz aqui, ó, pelo contrário, rejeitando as coisas vergonhosas, olhe bem, que se ocultam. Muitos irmãos congregam dentro das igrejas, fazem a ceia, sabe? E tem coisas na sua vida que está em oculto, e até mesmo não sabem, ou se sabem, fazem a ceia a si mesmo. Irmãos, não por fazer a ceia, mas nós sabemos que nós temos que tirar tudo que está errado em nós. Nós temos que começar a nos limpar para não ter essas coisas vergonhosas, como diz a palavra de Deus. E não esqueça, pode estar em oculto para mim, para os irmãos, mas para Deus não está. Amém? Então nós temos que ter um coração aberto, uma vida em paz, tranquila, aberta para o Senhor. Muitos fazem a ceia de qualquer jeito, fumando, bebendo, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus diz isso, que nós temos que nos examinar, que nós temos que nos avaliar, que é para os outros não nos avaliar, né? É bonito, né? Que eu sempre converso assim com as irmãs, eu falo assim,
para elas que tudo que nós formos fazer, vamos fazer bem feito. Eu não era cristã, irmãos, eu trabalhava em casa de família, trabalhei desde pequena, mas tudo que eu ia fazer, quando a pessoa que eu ia trabalhar nessa casa me ensinava, eu fazia bem feitinho. Se ela dizia assim, vamos começar, tu começa pelo quarto, limpa o quarto, depois limpa a cozinha, eu fazia. Se ela dissesse, tu começa pela sala, eu fazia. Sabe, eu tinha vergonha de alguém me criticar ou me condenar por eu ter feito algo errado. E isso, né, eu dizia, não, fazer bem feito para me elogiar. Sabe, se eu era do mundo, né, e vivia assim, tinha esse pensamento que tudo que eu fosse fazer, eu tinha que fazer bem feito, que era para ninguém me chamar atenção, ó, vai lá, se fez mal, vai fazer de novo. Né? Hoje, sendo cristã, nós temos que fazer melhor ainda. Né? Nós não podemos nos envergonhar, não podemos envergonhar a Deus, envergonhar a casa de Cristo, nós temos que ser exemplo lá fora. Grandes exemplos, amém? E até mesmo, né, eu estava conversando com a Camila esses dias e ela dizendo que lembrou disso, né, nós estávamos conversando. E eu lembrei daquilo que tu falou, assim, viu como é bom a gente falar e plantar sementinha? Porque sempre uma hora tu vai lembrar daquilo que te ensinaram. Amém? E nós estamos aqui, irmãos, para quando a gente fazer algo para alguém, ou na casa do Senhor, a gente fazer bem feito para que não puxe as nossas orelhas, né? Para que não diga assim, ó, tu fez mal feito, não era assim, eu te pedi para te fazer assim. Irmãos, eu sou muito detalhista, eu sou muito rigorosa com isso aí, sabe? Até agora eu estou perdendo um pouco disso, mas assim, ó, se eu ensino, falo tal coisa, eu não gosto de falar 2, 3 vezes. Gosto de alertar bem isso, ó, é assim, assim. Amém? E eu acho que todos têm que ser assim, um pouco exigentes de nós mesmos, né? Para que se cumpra o nosso chamado, para se levante o nosso ministério, né? E a gente vê isso, né, em muitas igrejas que muitas pessoas não fazem como a Bíblia ensina, como o pastor está ali ensinando, trabalhando, né? E isso, Deus nos puxa as orelhas. E aqui quando fala assim, ó, coisas vergonhosas que se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Sabe, adulterando, levando para o outro lado, fazendo errado. A palavra de Deus diz isso, mas tu vai lá e faz aquilo. Ah, mas ninguém vai ver. Não, irmãos. Vamos ser corretos perante Deus, sabe? Vamos ser corretos perante os nossos irmãos. Amém. Nós temos falhas? Temos sim. Nós não somos perfeitos, nós não vamos ser. Mas nós temos que buscar nos aperfeiçoar cada vez mais. Cada vez mais buscar andar, sabe, pela verdade do que Deus nos ensina. Nós temos que ter um caráter cristão. Amém? E isso eu tenho falado muito aqui na igreja. Eu gosto de falar, de salientar, gosto muito de falar no grupo de mulheres, onde a gente está sozinha, onde a gente debate muito, né? E eu acho que é necessário nós darmos exemplos, né? Para depois a gente ver o irmãozinho crescendo, né? Igual, vou fazer igual. E aí, conversando com a Camila esse tempo aí, ela disse assim, né? Ah, que lá no meu serviço eu faço bem feito. Eu até me lembrei de tudo que tu disse, mas então tudo que eu vou fazer eu vou lá limpar. Eu lembro, ninguém tem nada que reclamar de mim. Eu, glória a Deus. É assim, irmãos. Tudo que nós formos fazer, vamos fazer bem feito para ninguém reclamar. Para ninguém falar assim, ó, ah, eu peço as coisas para aquela irmã, ela vai lá e faz errado. Para aquele irmão não digo, faz... Não. Vamos, sabe, pedir sabedoria para Deus. Vamos pedir assim, a sabedoria que vem lá do alto, a dele, do Espírito Santo. Vamos tratar de nos corrigir quando nós mesmos sabemos que estamos errados. Amém? Na Bíblia diz assim, ó, buscai a santidade. Nós temos que buscar. Porque se Jesus voltar e nós não estivermos buscando a santidade, né? A buscar, a ser santo, como diz na palavra do Senhor, eu sou santo, tu também pode ser. Quando Jesus voltar, nós vamos ficar, irmãos. E as profecias estão acontecendo, está tudo acontecendo. A gente está vendo que, sabe, a vinda do Senhor está muito próximo. Está tudo atropelado, as profecias estão demais.
E nós temos que nos corrigir, sim. Nós temos que ver as nossas falhas, os nossos erros e começar a pedir para Deus: me ajuda, Senhor. Essa área está sendo difícil, Pai. Eu não sei até onde eu vou, mas essa área está complicando a minha vida. Essa área está complicando a minha família. Essa área está me tirando do sério, porque eu quero ser corrigida, eu quero fazer o melhor, eu não estou conseguindo. Mas, irmãos, é difícil, mas não é impossível. Para Deus nada é impossível, amém? Aqui diz assim, ó: antes nos recomendamos com a consciência de todo homem. É a nossa consciência, irmão. Sabe, que eu tenho falado, tenho, muitos testemunhos, assim, porque eu converso muito, com meus irmãos da igreja, nós somos muito abertos, assim, os irmãos não me veem só nos dias de culto, eu passo com um, eu passo com outro, e é assim que todo pastor tem que ser amigo, tem que ser achegado, tem que dar liberdade para o irmão dizer assim, ó: eu quero conversar contigo, pastor, nessa área eu estou fraco, eu estou precisando de ajuda, sabe, porque a minha consciência está me cobrando, me ajuda, sabe. Quando começa a consciência a pesar, irmãos, pode escrever, é o Espírito Santo já trabalhando. Se a tua consciência está assim, ó, te pedindo assim, ó: faz certinho isso aqui. Tu aprendeu, tu lembra quando a Laura falou, quando o pastor falou, quando aquele pastor foi lá na igreja e pregou? Assim, a nossa consciência, irmãos, tem que estar limpa, tem que estar em paz. Porque se tiver alguma coisa aqui, ó, sabe, falando contigo, tu não dá ouvido, tu não está em paz. E já é o Espírito Santo trabalhando. Amém? E eu sei que tem muitas pessoas aqui dentro, assim, que vêm me falar isso, sabe, a minha consciência está me cobrando, assim, eu estou fazendo, eu estou começando a melhorar nessa área. É lindo, é tremendo isso. Amém? Diz assim, ó: nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Olhe bem, não adianta escondermos. Não adianta assim, tudo que você for fazer e quiser esconder de um, quiser esconder, alguma hora você vai dar um furo e vai aparecer, porque Deus não deixa nada em oculto. E diz assim, ó: na presença de Deus pela manifestação da verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus nos ensina a andar pela verdade. E é isso que nós temos que, a cada dia que passa na nossa vida, querer melhorar, ser vaso, andar na verdade, na palavra do Senhor. Sabe, se tem alguma coisa te culpando, sabe, vai lá, fala para Deus, pede para Ele: Senhor, me ajuda, esse lado está sendo difícil para mim, eu estou me prejudicando, estou prejudicando a minha família, estou entristecendo os que estão na minha volta. Fale assim com Deus. Diz assim, ó: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, eu já preguei sobre isso, lembra? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. É difícil de entender, mas é tão simples. Porque Paulo queria dizer que o problema não estava na mensagem. Amém? Amém. Estava no homem. E no homem e na mulher. Quando eu falo, é como se fosse um véu tapando os teus olhos, os teus ouvidos, para que tu não veja, para que tu não escute, para que a palavra de Deus não entre aqui e não vá para cá, Então é isso. Não deixe que o evangelho fique coberto, como se fosse um véu na sua cabeça, como se fosse algo, sabe, querendo te cauterizar a mente, a ponto de tu não aprender, não te entregar para a palavra de Deus. Porque é tudo isso que Deus nos ensina e nos pede a cada hora que passa. O Espírito Santo tem pressa. Deus tem pressa, irmãos, de trabalhar em nós, de fazermos grandes homens e grandes mulheres de Deus. Não é assim? Deus está com pressa. É isso que eu vejo. Nós temos conversado, eu e as minhas irmãs aqui, de oração com os irmãos, e a gente tem visto, Deus tem pressa, sabe, de modificar, de moldar o vaso, de trabalhar, porque Jesus está aí, está voltando, está a hora, está chegando a hora.
não durma no ponto. Não deixe esse véu encobrir a tua cabeça, os teus olhos, os teus ouvidos, a ponto de tu não viver a palavra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, na palavra de Deus também, em Mateus 26, 26, né, também fala, né, da ceia do Senhor. Bom, vamos abrir Mateus 26, 26, do 26 ao 29. Acharam? Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Irmãos, ordenança, ó. Tomai e comei. No 27 diz assim, ó: e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. No 28, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então a Santa Ceia do Senhor é uma ordenança. Nós sabemos que dia de ceia, irmãos, é um dia de consagração, de renovo espiritual, renovo da nossa aliança com Deus. Nós temos que estar, sabe, aprendendo a palavra de Deus e colocando em prática. Não, nesse dia eu não posso faltar, é um dia especial, eu não posso faltar à ceia do Senhor. Se a gente está em pecado, se a Bíblia nos condena por tais pecados que não podemos fazer a ceia, aí a gente sabe, nós mesmos, né, vamos depois, mais adiante, se reconciliar com Deus, né, pedir perdão, não vamos cometer mais o pecado, vamos, né, fazer a ceia dignamente, não indignamente. Amém? Porque não podemos deixar de fazer a ceia por de repente você ter brigado em casa, discutido, saído do sério, de repente discutiu no trânsito, aconteceu alguma coisa, né? E você perdeu as estribeiras e aí vem para a igreja, hoje eu não posso. Não, jamais. Jamais vai perder, meu Deus, essa coisa linda do renovo da aliança, do Espírito Santo com Deus, por causa de uma coisinha que o diabo fez lá para te tirar do sério. Jamais, irmãos. Isso tudo nós temos que ter na nossa consciência e no nosso coração. A sabedoria de que assim nós